Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Deixa eu abrir meu computador. Hoje nós vamos falar de processo civil. Eu sempre prefiro quando a aula de processo civil, que é uma matéria que eu tenho mais afinidade. Então, hoje nós vamos falar de ação monitória. E para falarmos de ação monitória, é essencial que a gente consiga fazer a distinção de ação monitória, ação de cobrança e processo de execução. Vamos começar com ação de cobrança. A ação de cobrança é uma ação que pressupõe a existência de provas, mas provas não tão precisas como as exigidas na ação monitória. Por quê? Na ação de cobrança eu tenho um fato, eu tenho uma testemunha, eu tenho uma assinatura do devedor que é controversa, tenho um documento muito pretérito, é fundada em uma certa dúvida a ação de cobrança. Por isso, ela será intentada por meio do procedimento de processo de conhecimento, no qual o magistrado conhecerá do direito do autor. Então, durante todo o processo, por meio da instrução processual, por meio do debate das partes, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal dos réus, dos autores, nós vamos chegar num veredito. Esse veredito será consubstanciado na sentença ao final do processo. Então, eu preciso passar por toda uma trilha de construção de provas propriamente ditas, para depois sair esse título, que é a sentença. A sentença como título executivo judicial. Beleza. Feito o procedimento de conhecimento, o processo de conhecimento na ação de cobrança, temos o título na mão, a sentença na mão, nós vamos fazer o quê? Cumprimento da sentença. Então, segue lá o rito dos 523, 524, não me lembro ao certo se é o 523 ou 524. Beleza. Por outro lado, o que é um processo de execução? O processo de execução é aquele em que eu já tenho o título na mão, independentemente de prova, se o autor quer, se o autor não quer, se o réu quer, se o réu não quer, se a assinatura de hoje é de 200 anos atrás. Se o documento for título executivo, assim entendendo aqueles exemplificados pelo OL do próprio código, meu vídeo de processo de execução, nós vamos intentar o processo de execução. Pouco importa se o réu concorda, se o autor quer esperar, tem o título na mão, seja ele judicial, ou seja, oriundo de uma lide, ou seja, extrajudicial, uma confissão de dívida assinada pelo devedor com autenticidade, 2 testemunhas, contrato com 2 testemunhas, escritura pública, todos esses títulos que já consagram a prestação devida, seja ela um valor, seja ela uma entrega de uma coisa, de um bem, seja ela a obrigação de fazer ou não fazer, eu já tenho um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Qual procedimento nós seguimos? Se eu tenho um título executivo, prosseguimos por meio de uma execução. Eu mando aquela prestação ser prestada no prazo de 3 dias. Bem celere, sem discussão. A única defesa é pago ou não pago. Claro que isso se estende um pouco mais, mas via de regra é mais ou menos isso. A ação monitória está situada entre esses dois extremos, entre a ação de cobrança e entre a ação de execução. Por quê? Eu não tenho tanta nebulosidade na prova, mas eu também não tenho título. Eu tenho o quê? Uma prova escrita. E aí nós começamos a ler os artigos. Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz quantia, coisa fungível, infungível, bem móvel, e obrigação de fazer ou não fazer. 3 prestações possíveis: pagar, entregar e fazer ou não fazer. Beleza.
Então, aqui nós partimos desse pressuposto de uma prova escrita. Aí vem o parágrafo 1º. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada produzida antecipadamente nos termos do 381. O que é o 381? É o rito pelo qual nós produzimos antecipadamente uma prova. Eu entro com um processo, falo, juiz, eu quero inquirir tal testemunha e o tal pessoa porque eu quero produzir antecipadamente uma prova. Beleza, aquele depoimento, aquela prova oral passa a ser documentada por meio da produção antecipada de provas. Satisfeito o requisito do parágrafo 1º, tenho um documento que consiste em prova oral documentada, posso ajuizar ação monitória. Parágrafo 2º. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, com os cálculos, valor atual da coisa reclamada e conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Percebam que os incisos 1, 2 e 3 do caput se referem respectivamente aos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º. Então, quando eu estiver pleiteando o pagamento de quantia em dinheiro, minha petição inicial deverá ser acompanhada da importância devida com uma memória de cálculo. Se eu estou pedindo a entrega de coisa fungível ou infungível, de um bem móvel ou imóvel, a minha petição inicial deverá explicitar o valor atual da coisa reclamada. E se eu estou perseguindo uma obrigação de fazer ou não fazer, eu preciso dar a essa obrigação um valor econômico, conforme o inciso 3 do parágrafo 2º. Acompanhem com o código que vai ser 10 essa aula. Parágrafo 3º. Esses 3 incisos que eu li anteriormente são os parâmetros para orientar o valor de causa no processo, na ação monitória. Então, se eu estou pleiteando o pagamento de quantia em dinheiro, eu preciso explicitar na minha petição inicial qual é a quantia devida, instruindo-a com uma memória de cálculo, cujo valor será o valor de causa. E isso vale para os outros 2 incisos a seguir. Parágrafo 4º. Além das hipóteses do artigo 330, ou seja, além da hipótese de inépcia de inicial, ilegitimidade de parte, aquela petição inicial toda bagunçada, ela também será indeferida quando não for atendido o disposto no parágrafo 2º, ou seja, quando eu não explicitar ponto a ponto o que eu estou perseguindo com a minha ação monitória, a teor dos incisos do parágrafo 2º. Beleza? Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Isto porque, se o juiz julgar pertinente e não se convencer com a sua prova escrita, ele vai requerer a emenda inicial. Requerer não, ele vai determinar. O juiz manda, não pede. Ele vai determinar a emenda inicial para que você adapte a sua ação monitória para que ela se transforme numa ação de cobrança para observar o procedimento comum. Entretanto, apesar desse parágrafo 5º se orientar nesse sentido de transformar a monitória em ação de cobrança, pode o autor também emendar a petição inicial, mostrando melhor o que ele está buscando, mostrando a idoneidade da prova documental, da prova escrita, e assim o juiz fala, não, tudo bem, eu pedi para que você transformasse ela num procedimento comum, mas você me convenceu de que essa prova que você está apresentando é idônea, então eu permito que se prossiga como ação monitória. Parágrafo 6º vem para nos dizer que é admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública e na ação monitória admite-se citação por qualquer dos meios permitidos por procedimento comum. Citação por carta com AR, oficial de justiça, mão própria, edital, e aí vai. Vamos lá, tem algumas considerações aqui, mas depois a gente fala em apartado. Eu tenho muito medo de eu estar gravando vídeo, acabar a memória do celular e o vídeo parar do nada. Então, se isso acontecer, eu não vou deixar de gravar a aula, tá? Vamos lá. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa, ou para a execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa.
Então, quando nós pedimos aí, na ação monitória uma tutela para o juiz, mostrando que nós temos ampla possibilidade de estar certo, ele já emite manda expedir um mandado de pagamento, um mandado de cumprimento da obrigação ou da entrega de coisa a ser cumprido no prazo de 15 dias. Mais a obrigação do réu pagar honorários de advocatícios em 5% do valor de causa. Agora, nós vamos para os parágrafos e no parágrafo 2º é o pulo do gato. Parágrafo 1º. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Beleza, um benefício para o réu. Parágrafo 2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentada a defesa. Vamos lá, vamos traduzir esse artigo. Aqui, a defesa da ação monitória consiste em embargos à ação monitória. Por isso que o artigo fala não apresentados os embargos do artigo 702. Aqui, para simplificar, eu transformei a palavra em defesa. Isto dito, vamos lá. O réu não pagou e também não se defendeu no processo, aquela decisão que era o mandado de pagamento vira um título executivo. Ela vira um título judicial apto a ser cumprido por meio de outro procedimento, que é o procedimento de execução. Então, ou eu me defendo ou eu pago, senão eu vou tomar na cabeça. Por isso que o procedimento de ação monitória ele é bem mais célere do que eu entrar com uma ação de cobrança, mas ao mesmo tempo eu não tenho poder suficiente para entrar com ação de execução, porque eu não tenho título, então eu entro com ação monitória. Essa decisão que se transforma em título executivo, ela tem natureza de sentença, né? Porque se é uma decisão, um título, por isso que o parágrafo 3º diz que é cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Tranquilo. Parágrafo 4º. Sendo a ré fazendo pública, não apresentados os embargos previstos no artigo 702, a aplicar-se-á o disposto no 496. Por quê? A gente sabe que a administração pública goza de muitas prerrogativas processuais, como o reexame necessário. Aqui nesse caso, se a fazenda pública não cumprir a obrigação fixada no mandado de pagamento ou de cumprimento de decisão na ação monitória e também não se defender, aquela decisão é levada ao duplo grau de jurisdição por força do reexame necessário. Aí vocês vão lá dar uma olhada na minha aula de recursos que eu explico também o que é isso. Parágrafo 5º. Aplica-se a ação monitória no que couber o artigo 916. O que é o artigo 916? É aquele parcelamento no qual eu reconheço o crédito do exequente e deposito 30% do valor devido e requeiro ao juiz o parcelamento em 6 parcelas. Então, por que isso pode ser aplicado no procedimento de ação monitória? Vamos lá no artigo 916. A única coisa que está um pouco longe aqui, tem 350 anotações nesse código. Vamos lá. No prazo para embargos, não falou se é embargos à execução ou embargos à ação monitória. São simples embargos. Reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução acrescido de custas e honorários de advogado, o executado pode requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas, com juros e correção monetária. Então, quando eu faço o parcelamento do artigo 916, eu não posso controverter o valor, eu não vou discordar do valor pretendido, eu não vou discordar da quantia que o autor está pleiteando na ação monitória, mas eu tenho a faculdade de parcelar esse débito. Lembrando que o artigo 916 não se aplica ao cumprimento de sentença, mas tão somente à execução e ação monitória, porque esse parcelamento é realizado no prazo para embargos e não no prazo para impugnações. Tranquilo. Agora, artigo 702, para nós fecharmos nossa aula, vamos falar da defesa na ação monitória, que ocorre por meio de embargos à ação monitória. Quase que eu falo embargos à execução. Então, vamos lá. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo de 15 dias, embargos à ação monitória.
O que quer dizer segurança do juízo? Quer dizer que o magistrado precisa estar seguro de que, se houver razão para o autor, o débito será pago. Então, ele geralmente pede para o réu apresentar uma forma de garantia de que o autor vai receber alguma coisa, para que, caso o réu requeira, ele analise a sua defesa. Aqui, no procedimento de ação monitória, quando nós fizermos os embargos da ação monitória, que não são feitos no corpo da ação, na própria ação monitória, eles são autuados em apartado. Então, a ação monitória está seguindo aqui. Aqui vem os embargos para defender-se da ação monitória. Nós não precisamos apresentar segurança ao juízo. Eu não preciso colocar lá um seguro-garantia, um depósito judicial da quantia devida. Não. Os meus embargos à ação monitória serão analisados independentemente de prévia segurança do juízo. Vamos lá. Parágrafo 1º. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Posso me defender da forma como for mais conveniente. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Vamos ler já o parágrafo seguinte para a gente concluir essa análise. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixa de examinar a alegação de excesso. O que quer dizer isso? Caso eu discorde do valor que está sendo buscado lá na ação monitória, eu preciso já de imediato apresentar o valor que eu entendo correto, sob pena de rejeição liminar dos meus embargos. Caso eu conteste o valor que o autor está pleiteando na ação monitória, não apresente o demonstrativo de débito, mas no corpo da minha defesa, lá dos meus embargos à ação monitória, eu faço alguma outra alegação, como uma nulidade de citação, uma nulidade do título, o juiz deixará de analisar a questão do excesso, porque eu não apresentei o demonstrativo de débitos, e analisará tão somente os outros fundamentos da minha defesa. É isso que diz os parágrafos 2º e 3º. Quarto, a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701 até o julgamento em primeiro grau. Aquela decisão que converte a decisão que converte o mandado em título será suspensa ou terá sua eficácia suspensa até o julgamento de primeiro grau. É isso que diz o quarto. Quinto, o autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. O autor se defende dos embargos à ação monitória porque os embargos à ação monitória constituem uma ação autônoma. Portanto, o autor será intimado para impugnar esses embargos à ação monitória. Na ação monitória, admite-se reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Então, é bem confuso esse artigo, esse parágrafo, aliás, mas é mais a gente lembrar que na ação monitória nós podemos fazer a reconvenção, mas isso nunca poderá ser travestido reconvenção a reconvenção, porque eu já vou ter duas ações seguindo, uma que busca o direito e outra que se defende do direito. Se eu fizer reconvenção e reconvenção é reconvenção, eu estou nada mais nada menos do que replicando uma ação na outra. Confuso, né? Mas é essa a ideia. Sétimo, caramba. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Suponhamos que o réu admita como incontroverso um valor e conteste apenas o resto. Então, o autor entra com uma ação pedindo 10 mil, ação monitória, e o réu fala, não, eu sei que eu devo 2 mil, vamos discutir os outros 8. Aqueles 2 mil, reconhecidos pelo réu como incontroversos, serão convertidos em título no mandado de pagamento e serão de imediato já executados. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título a qual nós falamos na ocasião do parágrafo 2º do 701. Nono, cabe apelação contra a sentença. Beleza, não sei qual a necessidade. 10º, o juiz condenará o autor da ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até 10% sobre o valor da causa. Então, autor ajuizou a ação monitória indevidamente,
com má-fé deverá pagar uma multa de até 10% sobre o valor da causa, que será revertida em favor do réu. E por fim, o juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória. Condenará ao quê? Ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Com isso, nós terminamos a ação monitória. Eu estou usando esse código aqui, do Fred Didier Jr. e do Ravi Peixoto. Ele tem um comparativo com o código antigo. Para mim isso é inútil, porque eu fui fazer direito depois do advento do CPC 2015, mas ele tem anotações muito importantes, como por exemplo, deixa eu abrir meu computador aqui, quando a gente fala lá de exigir do devedor capaz, existe uma divergência doutrinária se, quando eu ajuizo uma ação monitória em face de um devedor incapaz, eu estou diante de carência de ação, ilegitimidade de parte ou até mesmo a ausência dos pressupostos processuais da ação. Tem algumas outras anotações legais, como, por exemplo, a doutrina discute a possibilidade da fazenda ajuizar a ação monitória para uma obrigação de fazer ou de dar, mas o STJ já consolidou que isso pode. Então a doutrina diverge, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou que fazenda pública pode ajuizar a ação monitória para fazer cumprir uma obrigação de fazer ou de dar. Alguns enunciados bacanas aqui, enunciado 101 do Conselho de Justiça Federal, acho que é o Conselho da Justiça Federal, uma parada assim. E o enunciado 446 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Diz que é admissível ação monitória, ainda que o autor detenha título executivo extrajudicial. Então até o autor pode ter um contrato assinado por duas testemunhas, tudo certinho, que seja um título executivo, mas ele pode entrar com uma ação monitória. Prova escrita para fins do caput também pode ser e-mail a teor do recurso especial 1381603, lá do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma do STJ. Então, bem legal. A natureza de sentença que eu tratei aqui no vídeo foi reconhecida pelo recurso especial 1038133 do Superior Tribunal de Justiça, 4ª turma, eminente ministro Raul Araújo. E com isso nós terminamos a nossa aula sobre ação monitória.